Você está ouvindo SenseCast. Fala, meu povo, estamos aqui hoje iniciando mais um episódio da série Wesleyanismos, uma série totalmente dedicada a apresentar, a expor elementos da teologia wesleyana, do movimento metodista. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e presente na tradição metodista. Nós estamos tratando hoje sobre os grupos pequenos. E aí algo que vai vir à sua mente, com certeza, você que já conhece um pouco da história do metodismo, das bands, das sociedades, como que isso foi gerado até chegar em John Wesley, até chegar nos primeiros metodistas. Foi John Wesley que inventou? Foi algo que começou ali com eles? Ou foi uma herança que eles receberam ao longo do período da história? Nós vamos tratar um pouco a respeito disso hoje. Vambora, vamos começar aí mais um episódio da série, então, Wesleyanismos. Pois bem, começando aí então o nosso assunto, falando sobre grupos pequenos, as sociedades, células, aí cada um conhece hoje por um nome, né? Grupos de discipulado. Isso é algo muito presente na tradição wesleyana. Se você se dedicar um pouco a estudar e a pesquisar, você vai ver que o Wesley ele trabalhava muito forte com essa estratégia. Ele pregava ao ar livre e ele também organizava aquelas pessoas que eram alcançadas para participarem das sociedades, que eram o quê? Grupos menores que se reuniam para trabalhar juntos aspectos da espiritualidade cristã, trabalhar a maturidade cristã, trabalhar a vida de santidade. Então as sociedades era algo inegociável para o Wesley, era algo de extrema importância dentro do movimento. Mas aí eu quero retomar aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Foi o Wesley que inventou isso? Começou com os metodistas ou já era algo realizado por outros movimentos? A resposta é que já era algo realizado por outros movimentos e outras pessoas. Antes de entrarmos mais a fundo aqui no nosso assunto, só quero abrir um parêntese. A fonte da pesquisa da apresentação aqui desse episódio, eu extraí do livro Wesley e o Povo Chamado Metodista, publicado pela editora Editel, do autor Richard Ratzenhatter. Nome bem diferente, né? Um nome bem difícil aí de pronunciar, mas o Ratzenhatter é um historiador e essa obra, Wesley e o Povo Chamado Metodista, é um livro inclusive muito difícil de achar hoje, é um excelente livro e esmiuça bem aqui o que nós vamos trabalhar nesse episódio. Pois bem, Ratzenhatter ele faz uma exposição sobre como que começou esses trabalhos com grupos menores na Europa protestante. Antes de chegar à Inglaterra, esse movimento de grupos pequenos ele teve origem no pietismo alemão, que foi um movimento dentro da igreja luterana de renovação moral, renovação de caminhada de santidade. E um dos seus principais expoentes, Philipp Jakob Spener, foi um homem que se destacou muito nesse período, inclusive preparando aí, elaborando, publicando uma obra chamada Pia Desideria, que eram 6 desejos de piedade. Jakob Spener ele trabalhava muito essa questão de renovação da vida de santidade. Havia um período na história, um momento em que eles estavam vivendo e que era denunciado a devassidão por parte dos luteranos, que eram muito dedicados às questões do intelecto, do estudo, mas da vida de santidade, da moral, era um pouco deixado que de lado as boas obras, a vida de santidade, a piedade. Por isso o nome, inclusive, pietismo. E pois bem, e Jakob Spener, tratando sobre isso em Pia Desideria e na organização desses pequenos grupos, ele procurou trabalhar uma teologia do coração, né? Inclusive é um nome que já aponta um pouco
contra aquilo que vinha acontecendo em meio aos luteranos, que, de acordo com esses homens, consideravam que era uma teologia apenas da mente, uma teologia do intelecto que não tocava o coração. Então Jacob Spener ele começa a trabalhar nesse sentido, e ele desenvolve por meio dos pequenos grupos que chamaram de escolas de piedade. E aí, como eu falei aqui, o livro Pia Desideria, ele trabalhava 6 desejos de piedade. Eu quero até, a título de curiosidade, de informação, apresentar para vocês quais eram esses 6 desejos. Vamos lá então. O primeiro deles era fundamentar a sua vida na autoridade competente. A igreja deveria reenfatizar o estudo das Escrituras. Isso aqui é uma citação do livro Wesley, o Povo Chamado Metodista, do Ratzenharter. O segundo é uma sugestão de que a renovação da igreja exigia um envolvimento ativo e consciente dos leigos, um modo de restaurar o tema de Lutero sobre o sacerdócio de todos os crentes. Terceiro, maior ênfase deveria ser dada no zelo evangélico e não na habilidade em debates. Olha aí, uma confrontação àquela questão que eu coloquei anteriormente da teologia do intelecto, né? Então, tirar um pouco desse foco do mero debate para trazer para a vida o zelo evangélico. O quarto, deveria ser mais focalizada a prática do viver cristão em lugar da perspicácia intelectual. Mais uma alfinetada aí. Quinto, a pregação deveria ser dirigida para a salvação do ouvinte, não simplesmente para instrução ou correção. E sexto, o treinamento ministerial deveria enfatizar o desenvolvimento das qualidades morais e espirituais na vida do pastor. Então, eram esses 6 desejos que eram trabalhados, que eram ensinados nas escolas de piedade de Jacob Spener, do movimento pietista na Alemanha. E na Inglaterra surgiram as sociedades religiosas, que Ratzenharter chama de contraparte inglesa das escolas de piedade. E o grande expoente dessas sociedades religiosas na Inglaterra foi Anthony Hornack, que foi um grande expoente, repito, na organização das primeiras sociedades religiosas que aconteceram na década de 1670. Como vemos aqui no livro do Ratzenharter, esses movimentos eles aconteciam paralelamente entre os países e entre os movimentos protestantes na Europa, e eles eram muito semelhantes. Inclusive, o trabalho realizado na Inglaterra pelas sociedades religiosas e iniciados pelo Anthony Hornack, eles tinham um objetivo que é igualzinho ao que nós vimos em Jacob Spener, que era promover a real santidade no coração e na vida. E isso era realizado, era ensinado, trabalhado por meio do desenvolvimento de uma vida de piedade. Então, as sociedades se reuniam para um período de instrução mútua, de caminhada mútua, onde haviam também exortação. Nós temos aqui relatos de que pessoas consideradas com comportamentos desordeiros eram repreendidos por toda a sociedade para que pudessem ser realinhadas em sua conduta, em sua maneira de caminhar, porque era realmente um trabalho que se levantava para bater de frente contra toda a letargia espiritual daquele tempo. Então, o aspecto da qualidade da vida espiritual era muito importante e não poderia ser ignorado. E essas sociedades, Ratzenharter mostra aqui também no livro, eles tinham uma espécie de guia para uma vida santa. Eu quero apresentar aqui alguns pontos desse guia que nós temos registro aqui no livro. Eu não vou ler todos, mas vou ler alguns aqui só para vocês terem noção. Por exemplo, o segundo ponto era orar muitas vezes durante o dia, lembrando nossa contínua dependência de Deus, tanto para as coisas espirituais
como para as temporais. E aí cada ponto ele era acompanhado de um texto bíblico. Esse daqui, o texto bíblico que acompanhava é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O ponto 12 também é bem interessante, ó, fazer um autoexame todas as noites, pensando no que fizeram de bem ou de mal durante o dia que passou. E aí a referência 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então você tinha um estímulo à busca diária e também a sua autoavaliação. E aí nós temos relatos de homens de Deus ao longo da história que, não sei se influenciado diretamente por esse movimento, por esses aspectos, que tinham diários, né, onde eles anotavam ali a sua evolução espiritual, né? Nós temos aí relatos de homens que anotavam, olha, hoje foi assim, hoje foi assado, e aí eles iam anotando e fazendo a sua avaliação, e isso era motivado a ser feito nas sociedades religiosas. Vou ler mais um aqui, por exemplo, ponto 16. Evitar o orgulho espiritual e seus efeitos, como a maledicência, a ira, a impertinência, a intolerância com oposição e etc. E vou finalizar aqui com o ponto 18. Ler frequentemente livros religiosos para a própria edificação. Isso daqui é bem interessante que a gente vê, né? Uma motivação para que fossem lidos também outras obras, para que eles pudessem também agregar no seu crescimento, para que pudessem adquirir uma experiência maior de contato com o que foi escrito por outros homens de Deus ao longo da história. Então nós vimos que esse grupo ele se apegava muito a esses aspectos e se apegava também bastante à questão da disciplina. Repito, aqueles que eram pegos andando desordeiramente, quase um trava-língua, eles eram repreendidos, admoestados para poder rever a sua caminhada. Então era um grupo que realmente se dedicava muito a sério a essa questão de uma renovação espiritual. E um outro ponto bem interessante também sobre esses grupos era a sua dedicação à ação social. Essas sociedades religiosas elas se dedicavam a lidar com um problema que era muito presente na Inglaterra naquele período, que era a pobreza. Você tinha uma grande população pobre, uma grande população dependente do álcool, você tinha grandes problemas sociais, familiares que explodiam naqueles dias e as sociedades se dedicavam a isso. E a respeito desse trabalho, nós vemos aqui alguns destaques sobre qual era o objetivo em se trabalhar com essas pessoas. E aí Ratzinger destaca aqui que o objetivo não era gerar descontentes ou revolucionários, mas instruir o pobre com muito cuidado nos deveres de servos e na submissão aos superiores. E eles também trabalhavam com isso por meio de organização de albergues. E o grande foco desses albergues era de quebrar o ciclo de miséria. Como assim quebrar o ciclo de miséria? Era ensinar educação e trabalho para que a geração que viesse depois pudesse crescer longe da mendicância e do desemprego, para terem um trabalho, para terem uma vida pouco melhor do que os seus pais tiveram e para que assim pudessem também caminhar no temor do Senhor. O foco principal não estava em melhorar a vida apenas no aspecto financeiro, mas em melhorar no sentido espiritual e moral. E aí é claro que, consequentemente, a melhora do aspecto financeiro também vinha, porque as pessoas que estavam numa condição totalmente de abandono, à margem, essas pessoas eram instruídas a terem um trabalho, eram instruídas a desenvolverem uma educação financeira também, mesmo que básica, e isso acabava gerando aí um impacto bastante positivo na vida de muitas famílias. Isso mostra pra gente que, mesmo tendo um enfoque
na questão da renovação espiritual, essas sociedades não abandonavam a sua responsabilidade de cuidar também das questões sociais, de amparar pessoas que estavam à margem da sociedade e que precisavam, de certa forma, serem abraçadas. Ou seja, a vida de piedade, ela não abandona uma vida de misericórdia, ela não significa necessariamente você fechar os olhos para questões que nos cercam, que nos rodeiam, como a fome, a pobreza e uma série de outras coisas. E isso traz uma reflexão muito interessante para os nossos trabalhos hoje, com as células, com os grupos pequenos, de que maneira que os nossos grupos podem colaborar para que vidas de famílias possam ser transformadas, possam ser impactadas. Nós vivemos hoje num contexto de muitas dificuldades no âmbito de família, muitos casais com problemas no seu casamento, filhos que não se dão bem com seus pais, pais que não conseguem dialogar com seus filhos. Não faltam situações para manifestarmos a nossa relevância que o Evangelho de Jesus nos proporciona. E nós vemos que já era algo bastante presente mesmo nas sociedades religiosas, antes mesmo do movimento metodista. Você vê que a herança, até chegar em Wesley, era riquíssima. E quando abraçado pelos metodistas depois, traz toda essa carga positiva de legado que pôde ser colocado em prática também por John Wesley e por esses primeiros metodistas. E chegando aqui ao fim desse episódio, eu quero só mais uma vez destacar que não é o objetivo aqui fazer uma apresentação super detalhada da história dos grupos pequenos, mas apresentar um panorama do como que isso surgiu, de como que essa herança chegou até o Wesley, por onde que ela passou antes de despontar no meio do metodismo. Mas existem muitos outros pormenores ao longo dessa organização, seja da escola de piedade, seja das sociedades religiosas na Inglaterra. Inclusive tem até uma história que o Ratzenhatter mostra aqui também no livro, que uma sociedade formada em 1691 na Inglaterra, chamada Sociedade para a Reforma dos Costumes, foi uma sociedade assim que a história é cômica e trágica ao mesmo tempo. É uma sociedade que tinha tanto afinco pela questão da moralidade, do empenho em ajudar a ver uma moralidade na vizinhança, que eles trabalhavam com informantes no meio das pessoas, que eram verdadeiros X9, como a gente fala hoje aí, na expressão bem atualizada, especialmente aqui do Rio de Janeiro, que se ocupavam em o quê? Observar a vida das pessoas, e quem fizesse alguma coisa eles iam lá e deduravam, Então foi uma sociedade que acabou ficando muito mal vista no meio das outras pessoas, Até queimando um pouco o filme das sociedades. E por outro lado, tem uma outra sociedade que ele destaca aqui, que surgiu em 1698, que foi a Sociedade para a Propagação do Evangelho, que fez um trabalho muito lindo, focando o trabalho com os pobres, como a gente mostrou aqui anteriormente, especialmente na questão da educação, distribuindo livros, orientando, estimulando a leitura. E esse trabalho ele endossou muito também trabalhos missionários. Então foi uma sociedade que honrou bastante o legado, a tradição que recebeu. Então você vê que tem pormenores nessa história que valem muito a pena vocês se dedicarem aí a conhecer um pouco mais. Histórias engraçadas, tristes, mas que mostram como que foi acontecendo e se desenrolando até chegar em John Wesley. Então a gente vai ficar por aqui nesse episódio. Espero que possa ter sido edificante para a sua vida, que possa ter agregado aí de alguma forma no conhecimento e te inspirado, especialmente aqueles que trabalham com grupos pequenos, que você possa ter sido encorajado de alguma maneira, olhando esses exemplos da história,
a de repente aprimorar um pouco mais os trabalhos que acontecem na sua célula e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos inspirar, que a gente possa olhar para a tradição e se inspirar nos acertos, evitar os erros, para que a gente possa continuar a crescer e a avançar. Como eu falei anteriormente, nós temos hoje muitos desafios, muitas dificuldades que enfrentamos, que a sociedade aí fora enfrenta e que os nossos grupos pequenos, as células, discipulados, eles podem muito bem dar boas respostas e orientações em nossos dias. Então, no próximo episódio, dando continuidade ao tema dos grupos pequenos, nós vamos conversar um pouco, terei aqui um convidado junto comigo, para falar sobre como que o metodismo desenvolveu essa tradição que recebeu, que herdou, como que John Wesley continuou tocando isso e como que a Igreja Metodista hoje segue trabalhando os grupos pequenos, as células, discipulados por aí afora. Espero que tenha sido bênção na sua vida, que você possa compartilhar aí com seus amigos e fique ligado, a parte 2 do episódio sai em breve. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fiquem todos com Deus.